Mas eu quero falar de um tema nessa noite, eu quero fazer um paralelo da alegria e da luta, do sofrimento. E o tema para essa noite é: sou feliz no santuário de Deus. Sou feliz no santuário de Deus. E eu vou me basear no Salmo 84. Nós vamos ler todo o Salmo 84, são 12 versículos, porque ele vai contar uma história de sofrimento, de luta, de lágrimas, mas também de alegria por pertencer ao Senhor. Olha o que diz o texto: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, também vale de lágrimas, talvez esteja aí na sua Bíblia, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem de cisterna. Prosseguem o caminho da força em força, até que cada um se apresente ao Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que mil noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor é Deus, é só o escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. A vida humana se dá em meio a muitas lutas também. Não só a alegria, mas também lutas e tristezas. A palavra de Deus, longe de minimizar esse fato, ela nos mostra que por vezes o nosso caminhar, nem tudo são rosas. Há sofrimento, há lutas, há dificuldades, há choro, há desânimo, há cansaço emocional de tantas batalhas que nós vivemos todos os dias. Há quem diga que todos os dias temos que matar um leão, porque é tantas batalhas que a gente enfrenta. Há vales profundos, há vales secos, há vales áridos. Há desertos em nossa vida, há vales de lágrimas. Quantas vezes nós choramos de tantas lutas, de tanto sofrimento? É assim que o salmista se refere e chama a sua própria vida, vale de lágrima, ou vale de Baca, como ele diz. Isso é choro, lágrima, porque também faz parte da vida humana. O sofrimento faz parte da nossa vida. Mas o salmista, ele nos alerta, mesmo nos vales, mesmo no sofrimento, mesmo da lágrima, há a possibilidade de desfrutar da alegria do Senhor na nossa vida, participando do nosso coração. Porque no mundo em que vivemos, às vezes, acabamos nos dando num vale de lágrimas. De modo particular, cada um de nós já passou, ou está passando por esse vale, ou vai passar. A vida não é um mar de rosas, a gente sabe disso. Há lágrimas também. E a gente, como cristão, não estamos isentos disso. Choramos também, sofremos também. Nossa fé se abala também. Nós muitas vezes nos sentimos sozinhos num mundo cheio de gente. Às vezes achamos, muitas das vezes, que Deus também está longe. E o salmista, ele fala justamente isso. Passar por esse vale. Para alguns, o vale pode ser uma perda. Uma perda na sua vida. Talvez o vale pode ser uma traição, pode ser uma violência. Para outros, o vale pode ser uma tentação, uma indiferença ou até mesmo uma depressão. Todos nós podemos ter depressão, estar deprimido, passar por esse momento de tristeza da nossa alma. A nossa alma, muitas das vezes, passa por esses vales. E a gente vê quantas pessoas na Bíblia passam por esses vales também. Há sempre um desses vales sombrios que nos fazem chorar no caminho. Fazem a gente pensar em desistir. No decorrer da nossa existência cotidiana, cada um de nós pode estar vivendo ou já viveu por esse vale de sofrimento. E não é fácil. Sofrer não é bom. Apesar de a gente tirar belas lições do sofrimento, mas ninguém quer. Quem quer sofrer, levanta a mão. Ninguém quer. Sofrer dói. Sofrer mexe com o nosso íntimo e faz a gente chorar. Mas o que fazer quando a gente passa
por esses vales? O que fazer quando a minha vida está nas lágrimas? O que fazer quando muitas noites sombrias eu tenho chorado, eu tenho sofrido? O salmista que passou por essa terrível experiência nos dá algumas dicas de como atravessar esse vale e sair dele. Porque o vale vai estar aí, o deserto vai estar aí, mas o deserto não é o final. A gente às vezes vai passar por ele. Não precisa ficar no deserto para sempre. A gente precisa sair do deserto da vida. E o salmista ele nos dá algumas dicas. E a primeira é, precisa ter Deus como fonte de nossa força. Tem coisa que parece óbvio, mas quando a gente está no deserto, quando a gente está no vale, a gente consegue se esquecer disso. Só vence o vale da lágrima, aquele que faz em Deus a sua fonte, a usina da sua vitalidade. Isso porque não há força humana que resista ao vale de lágrimas. Porque só nós que já passamos ou temos passado, sabemos o tamanho dessa dor, desse sofrimento, dessas lágrimas, dessas tristezas, dessas frustrações, que muitas das vezes vêm e nos abalam de tal forma que até a nossa fé é contagiada pelo vale de lágrimas. Que a gente se acha só. É como se Deus não estivesse conosco nesse vale. É como se estivéssemos sozinhos e sentimos um vazio tão grande no nosso coração. E que a gente se sente realmente num deserto. Mas ali não é o final. O salmista nos faz olhar para Deus. Deus é a fonte. É ali que eu vou beber. É ali que eu vou ser restaurado. É ali que eu vou renovar a minha esperança. É no Senhor, que é a fonte de toda força, é que vai mudar a minha história. Na hora do desprezo, da depressão, da tragédia, qualquer força humana é menor do que a adversidade que nos atinge. Não tem palavras humanas. E as pessoas às vezes até tentam. Eu gosto muito da parte de Jó, quando os amigos de Jó vão falar do sofrimento dele. Na primeira parte, eles não falam nada, porque não há o que falar. Porque o sofrimento de Jó era tão profundo, tão grande, mas eles ficaram ali em silêncio, junto de Jó. Há momentos que não há palavras que a gente possa dizer para mudar o vale de lágrimas na nossa vida. É nessa hora que nós precisamos beber da fonte, a fonte da vida, que é o Senhor. Portanto, só vence o vale de Baca quem já entra nele afirmando: de onde vem a sua força? A minha força, a sua força precisa vir do Senhor. A nossa força não vem do pensamento positivo, não vem do dinheiro. A nossa força vem do Senhor, não vem da religiosidade, não vem de ninguém, vem de Deus. Precisamos olhar para os montes, de onde vem o meu socorro? Certamente, meu socorro vem do Senhor, o Deus de toda a vida. É nessa hora que a gente precisa olhar no Senhor. E a gente faz justamente ao contrário, a gente esquece. A gente acha que Deus nos abandonou. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto. É preciso ter a geografia do coração mudada. O salmista vai dizer assim: bem-aventurado o homem cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árduo faz dele um manancial. Só é capaz de transformar o vale árido da lágrima no manancial de bênção é aquele cuja geografia do coração já foi alterado. O seu coração já foi aplanado, nivelado por Deus. Ele sabe que está sofrendo, que está chorando, que está tendo lutas, que está tendo dificuldade. Mas ele também sabe que o Senhor estará ao seu lado, guiando a ele. Sabe que o Senhor é que vai cuidar do seu coração. Quando a nossa fé é abalada, quando achamos que vamos desistir, quando achamos que não vamos conseguir, é nessa hora que a gente precisa estar com o coração aplanado no Senhor, para saber que eu vou passar, o deserto não é o destino final. O camarada que tem um coração plano, sem tortuosidade, isso significa o seguinte: só muda a geografia do lado de fora da vida quem já mudou a geografia do lado de dentro. Às vezes a gente quer que a circunstância que está ao nosso lado seja mudada, mas dentro do nosso coração ainda não mudou nada, só começa a mudar de dentro para fora. Quando a gente entende que mesmo no sofrimento, mesmo na luta, o Senhor está ao meu lado, Ele vai mudar as circunstâncias, Ele começa a mudar o meu coração, eu começo a olhar com uma outra perspectiva. Eu sei que eu estou sofrendo, eu sei que eu estou chorando, eu sei que eu tenho dificuldade, mas eu também sei que Deus me deu paz mesmo na luta, mesmo na dificuldade. Quando a gente entende que a geografia do coração foi mudada, as coisas ao nosso redor começam a mudar. A gente começa a olhar diferente as coisas. Porque se a gente não mudar o nosso coração, tudo ao nosso redor se torna sombrio, frio, vazio, escuro. Mas quando a gente deixa Deus planar o nosso coração, quando Ele muda o nosso coração, nosso interior, a gente começa a ver esperança em Deus naquela circunstância. É a topografia do coração que determina a topografia da vida.
Se meu coração está em Deus, as coisas vão começar a mudar. Portanto, é impossível mudar a história que nos circunda sem que primeiro mudamos a história do nosso coração. Precisamos mudar primeiro em nossas vidas. Às vezes a gente quer que as coisas mudam, mas nós mesmos ainda não mudamos. O milagre só começa a acontecer quando a gente deixa Deus mudar o nosso coração. Quem traz dentro de si essa geografia do coração transformado é capaz de transformar qualquer deserto em manancial de bênção. Porque o deserto passa. Ele não é o destino final. Ele é apenas um caminho da nossa estrada. É um caminho da nossa vida. É um caminho que nos leva a experimentar coisas melhores lá na frente. Na dor, não culpa a Deus. Há muita gente que quando passa pelo deserto culpa a Deus. Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. Mas quem tem um coração mudado, a geografia do coração mudado, não culpa a Deus, mas confia. O seu coração é grato, mesmo no sofrimento, mesmo na luta. Ele sabe que o seu Redentor vive. Ele sabe que o seu coração pertence ao Senhor. Ele sabe que o deserto vai passar. Ele sabe que nenhum olho viu, nenhuma mente imaginou aquilo que Deus tem preparado para nós. Ele sabe que o deserto é apenas um momento, que há dias melhores, que há fontes de água viva lá na frente para mudar a nossa história. Um coração mudado não reclama do Senhor, mas confia e espera o agir de Deus. Terceira coisa e última que o salmista nos ensina, é preciso viver a teologia da graça. Porque o Senhor, Deus é o sol, é o escudo. O Senhor da graça e glória é o que a gente leu no Salmo 84. E é impressionante a redundância intencional do salmista de falar da graça. Ele diz assim, o Senhor da graça. Graça já significa dar. Dar graça. Então é graça ao quadrado, é graça em dobro, é favor imerecido, é a graça de Deus sobre nós, mesmo no deserto, mesmo na luta. É o Senhor cuidando, é o Senhor orientando a nossa vida. O que significa isso? Significa que o vale de lágrima não é em razão de estancamento, ou um esgotamento, ou uma exaustão da graça de Deus. O deserto não é isso. Pelo contrário, é a graça de Deus não acaba. Está passando pelo deserto? Está passando pelo vale? Deus não estancou a sua graça. Deus não cessou a sua graça. Deus está derramando graça. Às vezes nós não vemos, porque a nossa geografia ainda não mudou, mas o Senhor está cuidando. O vale não estanca a graça de Deus. O vale não faz a graça acabar. Ele simplesmente inflaciona e o torna do tamanho da nossa dor. Ele pega e ganha a anatomia do nosso sofrimento, transformando em graça de Deus. Quem nunca experimentou a graça de Deus no deserto precisa ter o seu coração mudado. Precisa ter a sua geografia mudada. Porque é nesse momento que Deus começa a mover as coisas e fazer coisas maiores. De modo que quando maior a dor, maior o derramamento e a dispensa da graça de Deus sobre a nossa, e a dispensa da graça de Deus na nossa vida. Quanto maior o sofrimento, maior é a graça. E por isso que é na travessia das lágrimas que tem a maior percepção da grandeza da graça de Deus. Levante a cabeça, olhe para o céu, olhe para o Senhor. Onde vem o seu socorro? E você começa a mudar o vale da sua vida. No verso 1, eu acho interessante, que diz assim, ele chama Deus de amável. Ele fala, Deus é amável. No verso 2, ele diz que Deus é desejável. No verso 3, ele percebe Deus como ninho. Deus se torna o seu lugar de descanso e repouso. No verso 9, Deus ainda é o seu protetor. No verso 10, ele diz, Deus é o meu escudo. Quem sabe nós não estejamos hoje no meio do nosso vale, consumidos pela lágrima do sofrimento. É nessa hora que a gente precisa desfrutar do vale de Deus, da graça de Deus, do cuidado de Deus. Esse salmo é uma carta de alforria de Deus para as nossas vidas, cujo cotidiano é marcado por essas lutas que acabam tornando nossas vidas num vale de lágrimas. Esse salmo é uma carta de libertação, de saber que um Deus presente, o Emanuel, o Deus conosco, se faz presente no sofrimento. De modo que com as nossas atitudes certas, nós podemos transformar os vales de lágrimas em vale de bênção. Vai passar, porque há esperança em Deus, há esperança no Senhor. Fazer esse momento de lágrima, de sofrimento, de vale, a oportunidade de desfrutar da graça de Deus. A oportunidade da graça de Deus. É o momento que a gente pode desfrutar da esperança que é do Senhor. A nossa esperança em Deus não é vazia. A nossa esperança em Deus não é sem significado. É uma esperança que pode transformar. O vale está aí. O sofrimento está aí. A lágrima está aí. Ele é real. Ele é real.
Não tem como anular isso. Quantas vezes nós choramos? Quantas vezes nós sofremos? Talvez você está aqui nessa noite, tem passado por esse vale. Talvez você veja aqui nessa noite, precisando ouvir algo de Deus. E o que Deus quer falar contigo é o seguinte: as lágrimas vão secar. Mude a geografia do seu coração. Desfrute da minha graça no sofrimento, porque você vai passar. Há esperança. Esse cântico que nós vamos cantar, ele é um cântico antigo, que fala cheiro das águas. Quando tudo está seco, e vem a chuva, as coisas começam a mudar. Quando a chuva vem, aquele que estava seco, sem vida, começa a ter vida. O salmista diz que derreteu as geleiras e transformou os rios daquele vale. O Senhor é a água da vida. É Ele que transforma o nosso sofrimento em graça. É Ele que transforma nossas lágrimas em alegria. É Ele que muda a nossa sorte, transforma a maldição em bênção. O vale vai passar, porque há esperança no Senhor. Ele é a esperança, Ele é a vida. Jesus disse: eu sou a água da vida. Aquele que bebe de mim jamais terá sede. Jorrarão rios de água viva dentro de você. Talvez o deserto está aí, seco. Eu não sei quem já foi ao deserto, mas quem já foi em Bangu, no Rio de Janeiro, é quase isso. É bem parecido. Mais de 45 graus. Sensação térmica de 50. É uma coisa terrível. Então é muito quente. Tanto é que o prefeito, na época, colocou lá na rua, lá, os cariocas que estão aqui vão saber dessa história, né? Eles botaram aquele ventilador grandão que vai borrifando. O negócio é tão quente que você quer levar um banho de água realmente. O nariz arde, dá vontade de chorar, de tanto calor. E gente para lá, gente para cá, gente para lá, gente gritando, pagode, funk e tudo, e tal, o calor. Gente, uma loucura. É um deserto. Mas trazendo para a vida, às vezes a gente está vivendo isso. Uma sequidão dos milagres de Deus. Uma sequidão na família. Uma sequidão no relacionamento. Uma sequidão lá no trabalho. É o nosso vale. É fácil? Claro que não. Deserto nunca foi fácil. Terrível. Não tem água. É muito sol. É sofrimento. Mas o Senhor faz a gente passar. Há esperança em Jesus. Jesus veio para mudar o nosso vale. Eu quero convidar você a cantar esse cântico. Há esperança para cada um de nós. Às vezes a gente se sente seco por dentro. Às vezes até a nossa vida cristã está assim, tão seca. A esperança. Às vezes a gente perde até a esperança. É verdade. Parece que o deserto não vai acabar nunca. Ele é tão grande. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. Mas aí vem Jesus. Ele vem e muda a nossa história. Ele traz água viva sobre a nossa vida. Aí as coisas começam a mudar. Aí começa a ser transformado. Porque onde Deus está a vida, vida em abundância. Florescerá, seus ramos se renovarão. Em Jesus há esperança. Não precisa ficar no deserto ainda. Cessarão os seus frutos e Viverá.
Às vezes a gente está assim seco, como essa árvore. Quem nunca passou por isso? Quem nunca se sentiu seco na família, na vida espiritual, nos nossos relacionamentos? Mas aí quando Jesus vem e derrama a água, começa a trazer esperança. Sabe quando você está cheio de calor, com aquela sede, num deserto, e você vê uma água e você bebe? Às vezes você está, saiu na rua, muito calor, e aí você vê aquela água e você bebe. Há um renovo dentro do seu ser. É isso que Deus faz com a gente. E eu quero convidar a você a fazer esse cântico, a sua oração. Não perca a esperança. Em Deus a esperança. Deus não esqueceu de você. Ele conhece o teu deserto, conhece a sua história. Ele vê as suas lágrimas, Ele vê a sua luta. Ainda aqui na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu trono. Não acabou ainda a história. Não acabou. Deus diz, não acabou. Há esperança em Deus. Em Jesus a esperança. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas. Essas águas é o Senhor. Brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Você é como essa flor no jardim. Você é como essa árvore no jardim. Talvez você está passando essa sequidão. Talvez você está passando esse momento tão difícil, que talvez você se sinta verdadeiramente num deserto. Eu queria que você fechasse seus olhos. Imaginasse você como uma planta. Uma planta que está secando, devido às lutas que você tem vivido, devido aos sofrimentos que você tem vivido, que são reais, que são desertos. Mas eu quero também que você imagine Deus como aquele agricultor que vai derramando sobre a sua vida águas vivas sobre você. E Ele está dizendo que vai renovar as suas forças, que vai renovar as suas esperanças, que vai transformar aquilo que está seco em vida, aquilo que você já perdeu a esperança, aquilo que você já perdeu a fé. A imagem que Deus está trazendo ao seu coração é uma imagem de renovo, de águas vindas dos céus, águas vindas do trono de Deus sobre a tua vida, derramando essas águas sobre o deserto que você está passando. Porque o Senhor falou: eu sou a vida, eu sou a água da vida. Aquele que bebe dessa água jamais terá sede. Jesus é a água da vida. Eu quero convidar você a orar ao Senhor nessa noite, colocar a sua sequidão nas mãos do Senhor. Aquele que está aqui presente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus está presente no seu espírito nesse lugar. Ele sabe a oração que você está fazendo, Ele sabe a luta que você está vivendo, Ele sabe as lágrimas que você está derramando, Ele sabe os desafios que você está vivendo. Mas Ele dá uma palavra para você nessa noite: não acabou. Não acabou. Está vindo água sobre a sua vida, está vindo águas vivas sobre o seu relacionamento, está vindo água sobre a sua história. Eu sou o Senhor da vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu sou o Senhor da vida. Não acabou. Eu dou a palavra final, diz o Senhor. Não importa as circunstâncias de sequidão, importa a sua fé, pequena que for, colocar diante do Senhor. Pai, eu quero orar nesse momento sobre cada vida que está orando nesse momento. Tu conheces, ó Deus, as lutas, as dificuldades e os vales que cada um tem passado. Ó Deus, que haja um renovo vindo do alto dos céus. Que haja, ó Deus,
águas sendo derramadas, águas vivas do Senhor sobre cada coração nesse momento, Senhor. Pai, dê a vitória ao teu povo, dê um renovo ao teu povo, dê esperança ao teu povo. Tu és um Deus da vida, um Deus que pode transformar todas as coisas, e nós cremos nisso. Entrego a Deus esse momento de oração diante do Senhor. Que haja vida, que haja graça, que haja abundância de graça sobre a vida de cada um. Nós entregamos esse momento ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.